História, um programa com histórias reais para inspirar você. E o meu convidado de hoje é empresário há 33 anos, fundador do grupo RSTV. Seja muito bem-vindo, Ricardo Salomão. Camila, eu que agradeço aqui, estar nesse espaço lindo, maravilhoso, né? Que nos dá uma paz, uma tranquilidade, né? Realmente, é um lugar tranquilo, né? Nossa, assim, a gente sente a natureza, uma piscina bacana, deu vontade de entrar. Tem que vir um dia para entrar. Gente, se vocês soubessem, qualquer dia desse eu vou fazer umas gravações diferentes aqui para vocês terem noção do quanto esse cenário nosso é maravilhoso. É É lindo. uma chácara, um ambiente bem natural, com piscina de borda infinita, né? A gente fica escutando ali, ó, a água caindo. Vocês devem ouvir aí também no vídeo. Não, é muito bom. O Paulo aqui, né, o senhor Paulo, nossa, uma graça, nos recebeu tão bem, né? Assim, e realmente é uma vista maravilhosa, né? Pois a Fabíola vai mostrar essas vistas assim, porque já É você lindo. vindo aqui para você sentir essa A energia daqui é muito energia alta gostoso, né? astral. É, Ah, muito que bom. bom. Estou muito feliz, tá, com a sua presença aqui no programa hoje. Eu sei que você tem muita história para contar e a gente está curioso. E a gente gosta de saber de tudo, viu? Vixe, meu Aqui Deus as do céu. pessoas contam sem perceber. Quando vê, já me contou. Já contou. Já contou tudo. E todo mundo que vem aqui, Sim, Ricardo, quando senta aí já sabe que vai começar contando lá na infância, que a gente quer conhecer sim, sobre a essência da pessoa, né? Quem foi essa pessoa na essência? sim, Porque tudo que a gente vive na infância, né, traça também o nosso futuro, de sim, forma positiva ou negativa. E aí, então assim, conta pra gente como é que foi a sua infância. Se você tem irmãos, se não tem, sim. conta pra gente. Olha, vem assim, eu tenho cinco irmãos, cinco Cinco? mais Você, um. total de É, seis, então. seis irmãos, né? Um está em Washington, D.C., Que e o legal. outro, um está em Ribeirão Preto, outro também em Ribeirão, e dois em Brasília, né? E eu tenho dois irmãos padres, Dois padres? dois padres da família. E Olha aí, só. assim, eu brinco assim que os ruins, Deus deixou. Os bons, Deus chamou para ser padre. Olha só, cada um tem seu chamado, né? E cada um, eu falo que a gente está nessa vida para gerar transformação na vida É das verdade. pessoas. Nós, E cada um tem um propósito de vida. E de alguma forma a gente está ajudando outras pessoas. Você, com o seu trabalho, com certeza, também não precisa virar padre para ser bom, não. gente. É uma brincadeira que a gente faz, mas assim, eu penso que a gente tem que estar em sincronia com os seus pensamentos, né? Claro. E acho que eles tiveram chamada, né? E eu tive um chamado para ser pai, né? Tenho É, 4 filhos também, né? Mas quando eu era pequeno, assim, enfim, assim, minha família na época, assim, era uma correria muito grande, aquela situação de trabalho, pai e todos os mãe dias. trabalhavam, só seu pai trabalhava Na fora. época era meu pai que trabalhava só, ele tinha um supermercado. Ele me Nossa, colocou a trabalhar muito cedo, tanto eu quanto meu irmão, que é um dos padres, né? quantos anos? 7 anos de Sete? idade. Nossa, antes o pessoal trabalhava com sete, né? Esses dias a gente recebeu um aqui também que trabalhava aos sete. Sete, uma criança. E aí assim, chegava, ele tinha um supermercado e chegavam os vasilhames, aquelas garrafas de Coca-Cola, Guaraná, maçã, tá? E Aquelas aí a garrafinhas gente, de vidro. aquelas garrafinhas de vidro, aí você tinha que conferir se tinha algum quebradinho e fazia o valinho para a pessoa ir lá comprar, né? Então, assim, foi um aprendizado muito grande, muito bacana. Trabalhava o dia inteiro? Não, ia pra escola, Ia né? para a Meio escola. período. Quando ia, às vezes, assim, teve Mas uma. se faltasse da escola, tinha que ir pro trabalho. Tinha que trabalhar. Nem faltava à toa, então. Não, aí já, enfim, a gente já não faltava tão um pouquinho só, né? Mas assim, foi uma coisa bacana, assim. Meu avô teve muita, foi muito responsável pelo que eu sou hoje, né? Ele falava assim que a palavra do homem não pode, assim, voltar atrás, né? Sim. E, e que assim, o homem que ele tem seria o nome, né, da gente, né, assim, de É uma honra, né? uma honra. Ter essa É, honra de honrar aquilo que você fala, né? é.
E ele era uma pessoa muito sábia, assim, ele estudou até o 4º ano e tinha uma caligrafia, assim, maravilhosa que eu nunca vi uma pessoa com caligrafia igual ele. Olha que legal. Muito bacana. Então, assim, eu fui muito precoce, assim, desde os 7 anos trabalhando, né? Aí, aos, aos 10, eu já estava... A gente começou com o vasilhame, depois foi para caixa, depois foi para o Ia pacote, subindo de cargo na empresa do pai. entregando gás daquelas De bicicleta, bicicletas. nossa, será que Então, tem isso assim, ainda? eu acho que... Né? Tem gente que nem vai saber Mas, que assim, tem. às vezes, assim, as pessoas pensam assim que, poxa, como é que é essa situação? Assim, o que a gente já viveu lá atrás, né? Assim, Ninguém nasce pronto, né? não, assim, não tínhamos celular, não tínhamos nada, assim, e a Verdade. gente ficava bem, né? Assim, Tinha hoje, que pegar o guia SEI pra achar endereço, ia, lembra? sei, páginas Nossa, amarelas. quem vê vai achar que eu sou antiga, eu não sou. Nós temos, ela tá com 15, eu tô com 18. Isso. Eu já tô, posso ser preso, 18 É, anos. a gente tá até crescendo ainda, né? A gente é Tá, não, pequenininho. tipo, pus até um saltinho. Mas Ai, você ai. comentou do seu avô, que Sim, ele tem muito a ver com o homem que você se tornou. Você tinha muito contato com ele? Ficava muito. muito com seu avô? Ele, na verdade, era assim, meu pai e meu tio tinha uma sociedade com um supermercado que era dele. Uhum. E a gente, assim, praticamente o meu avô foi meu pai. Porque o pai estava trabalhando bastante e o avô ficava na loja. Meu pai ficava viajando. Ah, entendi. Então, assim, esse contato foi muito interessante, assim, muito, Importante pra muito você, né? importante. É, e com ele eu aprendi realmente assim que a gente tem que ser verdadeiro, né? Assim, Sim. é, doa quem doer, no sentido assim, você tem que falar a verdade, né? Não ter medo, né? Não, De assumir também o que fez, o que diz. não, porque assim, às vezes assim, as pessoas hoje em dia querem, assim, vai vender uma coisa, pega um copo, fala assim, esse aqui é um copo de cristal, você vai ver é um copo de vidro, né? Então, assim, é muito ruim quando uma pessoa tá te tapeando, tá te lesando nesse sentido, né? É. Então, assim, o meu avô foi muito, muito importante para mostrar, assim, que a vida, a vida é uma só, mas a gente tem que viver essa vida, Que né? lindo. Então, eu penso que, assim, bom, ele foi um professor É muito uma grande. sabedoria, né? Esse pessoal É, antigo, assim, eles aprendiam com a vida mesmo, né? é. Ele, assim, pra você ter ideia, ele começou em Alto Porã, Igaçaba, depois veio para Franca. E assim, só dele daria um capítulo. E aí ele veio pra Franca, Sim, ele era seu avô materno ou paterno? paterno. Paterno. É, E aí a sua família, você nasceu em Franca. nasci em Franca. Todos os irmãos nasceram em Todos Franca. aqui. É. E a minha mãe, assim, ela trabalhou um pouco no supermercado, mas depois com 5 filhos, 6 Ah, precisa filhos, ficar né? em casa, não dá. Eu tenho dois, eu falo, se eu arrumasse terceiro, vocês não iam mais me ver, eu ia ficar em casa. Sem trabalhar. Então, É mas puxado. Tem não que é. ter tempo pra dar atenção, né? Tem que cuidar, tem que educar. Não dá pra ficar trabalhando. Com E, 6, né? Nossa. e olha assim, ó, 6 e a minha irmã do meio tem 7. Eu não consigo guardar o nome dos Você não 7. guarda os nomes dos seus sobrinhos? Não consigo. Eu falo assim, Gente. quem que é você? Eu falo assim, tio, eu sou seu Estevam. Não, eu sou o Matheus. Só por curiosidade, você É, sabe meu nome? Fabiola. Ah, ah porque não. Olha, Fabiola. gente, quantos anos Mas, seus ó, sobrinhos eu têm? tenho sobrinhos de 3 anos a 19 anos. Então, os de 19. Você tinha que ter decorado, hein? Não, esse é o Estevão, decorei. Ah, Estevão e Helena, os dois primeiros. gente do De céu. lá dos dois Mas para seus baixo. irmãos têm muitos filhos, porque você teve 4, sua irmã 7. Não, Ó, os padres não 4. têm, É os né? padres, porque eu falo assim, como eles foram ser padres, a gente teve que Ter ter pros filho para os dois. dois. Faz sentido. É, Essas pessoas tinham que vir da sua família. é. A minha mãe, ela tem 5 filhos. 5 Eu filhos acho também. lindo família grande. Lindo. Eu acho uma Ah, é coisa muito bonita. gostoso.
Eu lembro quando a gente era criança, época de Natal, a família do meu pai não comemorava e a família da minha mãe não existe mais. Então ela não tem Nossa, mais ninguém. E aí eu achava tão triste, às vezes, Natal só a gente ali em casa, sim, assim, meu pai e minha mãe de adulto e as crianças, né? Mais sim. 5, mas a gente brincava, divertia. E eu ficava contando assim, nossa, quando a gente crescer, aí eu já ficava somando os maridos, as esposas, vai ter 10, depois vai ter as crianças. E hoje é assim, um almoço de domingo na minha mãe é uma festa. E daqui a É, pouco os sobrinhos vão começar a namorar, porque já estão tudo crescendo, né? eu tudo é isso. Eu começo a namorar, aí assim, os meus filhos, é, os dois mais velhos já estão namorando, aí eles estão morando em Brasília, né? Olha, Aí eles vêm para cá, às vezes assim, já começa o trabalho também, né? é, Faculdade, então aí já é mais complicado eles virem para cá. Mas é muito gostoso, quando vem é uma festa. E família grande ai, é muito bom, é né? lindo. Quando junta também a gente é uma É festa bom demais. Eu admiro. maravilhosa. E tem pessoas que têm mesmo 5, 6, e eu acho isso maravilhoso, gente. Parabéns pra quem consegue, assim. É, não, Que é uma delícia e ao mesmo tempo um grande desafio, né? não, São assim, pessoas diferentes morando dentro da mesma casa. Cada um tem seu jeito, seu estilo, né? tem. Não, assim, é engraçado, né? Vamos supor, o mesmo pai, a mesma mãe, mas assim, todos têm atitudes diferentes um do outro, Pode né? ser gêmeos, e cada um vai ter uma característica, vai ter. Eu falo que cada um tem um jeito de enxergar a vida, né? Cada pessoa enxerga a vida da forma que experimentou. Sim, Às vezes, uma fala do seu pai que pra você foi algo divertido, pro seu irmão sim. pode ter sido algo que doeu nele. É. Eu acho que E é isso que vai transformando, gerando caráter, né? não, assim, você falou, colocou bem posicionado isso, assim. Às vezes, assim, o que você gosta eu não gosto, o que eu É, gosto você não gosta, assim. Então, de repente, eu gosto de maçã, senão eu prefiro um morango, né? isso. Eu falei, é porque eu gosto de vermelho, né? Maçã e morango, né? Eu ia querer os dois, maçã e morango. Você falou duas frutas vermelhas. Mas eu penso que a vida é isso, assim, a gente vai fazendo escolhas durante a vida, né? Sim. E eu lembro, assim, que entre trabalhar e estudar, na verdade eu acabei fazendo os dois, mas escolhi um pouco mais trabalhar. Uhum. É, eu estudava sim, né? Mas porém, assim, era aqueles alunos assim que corria para estudar na primeira aula, não façam isso, viu? Que eu tô falando, mas na verdade eu fazia assim que a gente né, eu chegava na escola assim, qual que é a prova hoje? Biologia. Então eu estudava tudo lá, aí ia fazer a prova. Nossa, dava na hora. O duro é quando era na primeira aula, né? Aí já complicava tudo. Não façam esse caso. É. Mas o pessoal mais novo hoje, acho que eles estão vindo assim, ó, esperto. Meu filho, ele não estuda pra prova. Também E ele não. tira 10. E É ele fala, porque pra que eu vou estudar se eu sei? Eu falo, gente, se você chegar aqui com uma nota baixa, e ele vai e fala assim aqui, ó, falei que eu sabia. Então, é incrível, né? Não sei não, assim, se é essa tecnologia que tá ajudando eles a ter uma mente mais assim, mas não estuda. as crianças hoje em si, elas estão muito, são mais antenadas, né? Mais É, tecnológicas, né? Então acho que assim, o que a gente ganha de bagagem técnica, emocional, estrutural, assim, é muito grande hoje em dia, é. né? Então você tem que saber até Até grande demais, né? Que grande nem a gente estava demais, conversando muita aqui nos coisa. bastidores, né? É, Sobre esse excesso, né? De nossa, informação. muita informação, né? Assim, igual a gente comentou, assim, você pega o WhatsApp, 200, 300, Nossa, é muita 400 coisa. mensagens. Assim, nossa, o que eu vou fazer? Aí você sai correndo e pula na piscina. Pula na piscina. É, não É, é fácil. Mas é. e aí, vai contando pra gente um pouquinho mais. E aí, como é que era a sua relação com seus irmãos? A relação com meus irmãos, assim, o irmão que é um dos padres é o meu irmão mais velho. Nós, assim, ele nasceu, assim, nós temos 1 ano e 6 meses de diferença. Muito, muito pouco de diferença. Antigamente as mulheres engravidavam mais, assim, Mais muito rápido, rápido, né? né? É, e aí eu e ele, assim, tínhamos uma vida bem bacana, assim, bem tranquila em relação a essa parte de estar junto um com o outro.
Mas ele, assim, mesmo sendo padre, ele saía um pouco mais. Ele era, Legal. era mais namorador. Ele é um Era namorador? namorador. A gente acha que quem é padre nunca vai querer namorar, ele era. Não, assim, a gente pensa que padre é um ser de outro É planeta, mas verdade, nunca quis namorar. Mas que bom que ele namorou antes de virar padre. Agora eu namorou. já Agora escolhi. não, agora já. Agora é só pra igreja Tá mesmo. vendo, gente? Ele vai contar um monte de coisas aqui, tá? Mas eu vou pedir um tempinho pra vocês. A gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, fica aí. Voltamos, gente. O Ricardo tá contando muita coisa da família, muita coisa legal sobre vô, sobre os irmãos, mas eu quero também saber um pouco da sua vida profissional. Como é que foi esse início? Aliás, a gente já Sim, sabe desse início lá atrás, com 7 anos. Mas aí quando é que o Ricardo começou a se descobrir como adulto que precisa ter uma profissão? Como é que foi esse processo para você? Saiu do supermercado e foi estudar, ou estudava e trabalhava lá? na verdade, assim, aí o meu pai, ele arrendou o supermercado, né? Alugou o supermercado e eu fui começar a produção de vídeo, a conhecer o vídeo, né? Nós montamos uma produtora em Ribeirão Preto, assim. Tá, mas aí como é que começou? Ah, vou montar uma produtora. Como é que você Não, ali chegou foi, pra nesse ponto de você ter aprender ideia, vídeo? a Foi na parte, faculdade? é assim, na época a faculdade ela não tinha a parte técnica de gravar, editar. Então isso era muitos cursos presenciais em São Paulo. Ah, que Aí legal. eu ia lá, aprendia e passava conhecimento para as pessoas que não que faziam Ah, os você trabalhos em si. trazia esse conhecimento, Sim, compartilhava. compartilhava, assim, porque eu falo assim, Tá, mas você deixa eu não pular uma parte compartilha. importante. Sim, Peraí. sim. Como é que foi esse estalo de vou trabalhar com isso? Como é que começou isso? O meu pai ele tinha comprado uma ilha de edição e uma câmera com sociedade com um pastor evangélico. Na Ah, época entendi. ele tinha uma igreja, ele tinha ido para uma igreja evangélica, né? Não era o pastor Paulo, não? É o Paulo. pastor Paulo, É, eu Paulo conheci Fernando. Você ele. Cheguei aí na conheceu? igreja dele. Então, é da igreja quadrangular, Isso, né? Com a irmã Miriam, né? isso. Que hoje ainda é pastora, né? É, acho que É, é. a Andréia também, né? Acho Filha que é dele, filha né? dele. Então, com ele e o pastor Paulo, eles montaram uma produtora para fazer os comerciais do Magazine Luiza, né? Legal. E na época, a gente até montou na, na Ético, que era a agência do Magazine Luiza. O Magazine tinha umas 30 lojas, 40. Hoje está com mais de 1.000 lojas no Brasil. Mas ele fazia todas as fotos da Luiza Helena, da Luizinha, e dos produtos do Magazine Luiza. Aí a própria Luiza disse, olha, monta uma produtora que a gente vai passar o trabalho para vocês. E realmente, assim, ela cumpriu com a palavra Que dela, mas bom. uma pessoa da agência, que não está mais aqui, não está com a gente mais, ele falou assim, não vai servir esse equipamento. E ele era meio que assim, um braço direito da Luísa nesse sentido do marketing. Então aí eu falei assim, nossa, Ricardo, como é que eu faço, né? Aí eu falei, não, vou ver o que você fizer. E aí desfizemos essa parceria e fomos. Aí eu fui trabalhar em Ribeirão Preto, né? Na verdade, continuei trabalhando em Ribeirão. Mas assim, foi uma época assim, eu vinha de ônibus de Franca para Nossa. Ribeirão Todo dia? todos os Nossa, dias de Franca a Ribeirão, cansativo, né? porque eu tinha uma namorada que, Ah, por isso, gente. tinha que vir todos os dias aí. Nem foi tão sofrido assim. Não, porque era a primeira namorada e Ah, tá.
E aí a gente fazia aí chegava em Ribeirão, na rodoviária, e eu tinha que andar 2,5 km a pé para chegar na produtora para começar o trabalho, Nossa, né? Então, assim, às vezes as pessoas hoje é tão, assim, hoje é tudo tão mais fácil, né? Mas a gente acaba, a correria era muito grande, o é, esforço era muito é complexo essa situação. eu imagino. Eu falo que assim, até aprender uma coisa que não era tão falada, assim, não tinha muita gente, né? Hoje em dia a gente tem acesso na internet para aprender. Você tinha que sair daqui, É, você começou a contar, né? Ir para sim. São Paulo aprender também. É, não, Ir assim, trabalhar em Ribeirão e voltar todo dia para Franca também é puxado, né? Querendo ou não, uma hora. é uma hora, de ônibus você vai conseguir, assim, faz 1 hora e meia. Nossa, Era bem complicadinho. Mas é também uma fase muito gostosa, né? Assim que você, assim, na verdade você faz, parece que foi ontem, assim, se ai, que desse certo eu bom. queria voltar atrás e faria de novo. Ai, que bom, sinal que Isso é faz que bacana. gosta, ó. Não, Não arrependeu. Isso é não, muito bonito, assim, eu é amo o que eu maravilhoso. faço. Quando a gente olha para trás e fala, trilhei o caminho certo. É, aí realmente assim, quando a gente começou a RS, nós estávamos com uma sala de 2 metros quadrados, né? Hoje, Nossa, se a cresceu gente for muito. ver, a gente está com 3.000 metros quadrados construído entre Nossa, cresceu Franca, Ribeirão demais. Preto, São José do Rio Preto, Brasília e São Paulo. Então, assim, é uma correria grande. Às vezes as pessoas perguntam assim, onde você mora? Eu falo assim, eu moro na minha mochila. Porque aqui tem tudo, minha roupa, Não escova de para. dentro, tudo não para, né? Que você não sabe até se um cliente liga. Na verdade, assim, hoje essa facilidade do eletrônico é muito bacana, né? Ai, ajuda demais, né? Mas tem cliente que quer o presencial, Presencial. o presencial ali. Não, eu converso, não, com o Ricardo. Não, mas vê com a pessoa tal, ele. Não, Ricardo, eu Aí você quero falar. tem que ir lá, É, às eu esse em tenho que. outra cidade para conversar e resolver. Já teve caso de eu ver a Gente, gente. Olha, teve um cliente de São Luís do Maranhão que eu e meu irmão foi lá e a gente conversou 3 horas de reunião e voltou. Pegou um avião para ir, gente do conversou céu, três mas horas, fechou. fechou. Ai, que bom. Fechou, Mas tá bom. mas é assim, eu penso que a vida é gostosa por causa disso, né? E interessante, assim, a gente teve uns, assim, essa semana mesmo, teve vários clientes e alguns fecharam e outros não, né? Por que, que os que não fecharam? Porque assim, de repente eles têm empatia com outra pessoa, você Outro tem estilo, outro né? estilo. Então às vezes as pessoas falam assim, poxa, por que, que não compraram um produto meu? Não, é porque assim, cada um tem a sua hora de vender, você E tem a nem hora de todo mundo é comprar. seu cliente, né? Não, Porque é isso assim, mesmo. isso, Tem gente que vai se conectar com o jeito que você conversa e sim. simplesmente por isso vai te contratar. Tem, vamos supor, a gente fala baixinho, pessoal. Não, então agora tem gente que fala gritando É, e é enérgico, né? Fala rápido, Sim, assim, acelerado. É verdade. Até isso influencia na venda. influencia. É interessante, assim, que a gente, assim, que dá essa tranquilidade, igual que a gente está aqui nesse lugar, assim, não tem nem jeito a gente ficar triste aqui. Não tem. Não dá, não tem lugar nem para ter depressão. Não dá, gente. A gente olha aqui, é só alegria. Verdade. E aí, Mas como é que foi essa criação? Você falou da RS, né? Mas quando você foi montar, foi você sozinho? Começou sozinho a RS? eu comecei e depois eu chamei de sócio um, um inglês, né, que estava trabalhando no Brasil na TV Clube, né, na Bandeirante. E aí ele me ensinou muitas coisas, Que né, legal. porque naquela época assim, os manuais, agora estão vindo em chinês, mas também em inglês, porque assim, o inglês era como a gente teve a terceira ilha não linear do Brasil, que na verdade antes era aquelas fitas de rolo e agora é É digital, digital, né? né? Então, assim, ele me ensinou muitas coisas. O, até comentar aqui, o Peter, né? Um abraço para você, Peter. Então ele me ensinou bacana, bem, porque na época, assim,
tudo era inglês. Eu não consigo, não sei falar inglês. Eu tenho um irmão que mora lá, né? Eu fui passar fui umas 3 vezes lá. Teve uma passagem interessante que nós fomos conhecer o Capitólio lá. Aí tinha eu adoro, amo McDonald's. Ai, quem não? É aqui, ó, acho que não mostra a barriga, não, corta. É, aí eu cheguei lá só, 3 number 1. Three number 1. Aí eu, how much? Falei, quanto? Eu falei assim, porque eles falam muito rápido, né? Aí já tirei $50 deu assim, vamos ver que veio de troco, porque eu não consegui entender o que eles falavam, que era tão Gente, rápido, né? Assim, mas é aquele The Book on the Table, a gente, só o básico, só o bem básico básico. dos básicos, é. Meu Deus. É. Mas assim, foi uma coisa bacana, né? Assim, foi uma coisa interessante. E quando você começou na RS, você começou com a produtora produzindo vídeos. Por Mas, e exemplo. aí, de repente, esse estalo de falar, vou ter uma emissora, né? Porque você Sim, trabalha com TV também. Você sim. gosta muito disso, né? Essa Nossa, parte da TV. eu adoro, assim, né? Eu sou da época, assim, é, eu lembro, assim, quando eu era menino, assim, não quero revelar minha idade, tá brincando, 50 anos, 5.0. É, mas tinha TV preta e branca, né? Preta e branca, e quando era colorida, é porque tinha uma tela azul na frente, né? Então, é uma coisa muito, essa 5.0, gente. É muita história, né? É 50 muita anos de história. história. É. Mas é gostoso, assim, é interessante. Mas essa parte da TV, é, antes, assim, a TV era 100% do mercado, né? Quem Uhum. queria falar não a massa, mas com todo mundo, era a TV. Assim, a gente sentava na sala de noite para assistir o Fantástico, Era mesmo. o Todo mundo, Jornal a família Nacional, inteira reunida ali para né? assistir a TV. A gente ficava vendo, esperando o comercial acabar para começar a Para programação. programação. Então, assim, esse glamour, esse charme da TV é muito bacana. E até hoje em dia ele tem esse glamour, é legal, né? A gente E era tem isso que você gostava. Eu preciso ter. muito. Mas, assim, primeiro, assim, você precisa ter. Assim, você tem que gostar daquilo ali, né? Porque se você faz. Eu falo assim, o dinheiro não pode ser. Não tem que ser o fim, ele tem que ser o meio, né? Isso. Então, assim, o fim é aquela situação que você gosta, assim, o resultado. Agora, quem trabalha para colocar assim, não, eu quero trabalhar para ganhar 100, ele não vai conseguir. Parece que Assim, é aí que o dinheiro foge, né? é, É verdade. A gente tem que trabalhar com propósito, né? Lembrar sim, que a gente está aqui para servir as outras pessoas também. assim, Não é só sobre dinheiro, mas é sobre o que a gente faz pelo outro. não, Mesmo que seja através do nosso trabalho que a gente está cobrando por isso. Mas de que forma que eu posso melhorar a vida de alguém com o que eu faço? não, assim, você comentou assim, servir, né, assim, Jesus Cristo, né, veio à O maior Terra, professor, o né? maior professor, e ele veio para servir, né, assim, Santa Ceia, ele serviu o pão, né, até para quem, Operava os milagres, servindo ali para ajudar as pessoas sim, sim, também. e essa situação, assim, da religiosidade é também muito importante, assim. Tem um amigo que fala assim que você tem que ter religião, você tem que ter essa alegria no coração, Uhum. né? E tem que saber, assim, lidar com as situações adversas também. Porque vai ter muitas situações Ah, tem. adversas na Tem vida, né? muitas. E assim, quem que já não passou uma crise, uma complicação, que às vezes assim as pessoas falam assim, poxa, não, isso aqui tá bom, tal, né? Uhum. E às vezes vem assim, se tá bom, mas vem uma crise igual a Covid-19, né? Nossa, tem hora que vem e puxa o tapete de todo mundo. Nossa, é complicado, mas Mas a gente tem que principalmente ser grato, né? Até sim, mesmo diante das crises, das situações difíceis. Eu falo para as pessoas o quanto a gente é ingrato, às vezes, sem perceber. Que todo mundo fica assim, eu sou muito grato, porque eu agradeço por tudo que eu tenho e tal.
Mas deixa Deus tirar um tapetinho ali, Deixa. ó. Deixa Deus mudar uma vírgula daquilo que você decidiu pro seu dia. A gente emburra, a gente começa a reclamar, a gente questiona por que isso está acontecendo comigo. E às vezes isso é só o comecinho para uma nova história muito mais bonita. Só que a gente, nessa ânsia de ficar reclamando, acaba que não percebe, né? E aí deixa de agradecer. Por isso que Verdade. minha mãe falava demais, em tudo dá graça. Por pior que pareça a situação, agradeça. Eu demorei a aprender, eu emburrava, mas eu entendi. Ricardo, a gente vai fazer de novo um breve intervalo. Fica aqui com a gente que a gente já volta. Pessoas perdem o seu direito por falta de conhecimento. Eu sou o Dr. Marcos, advogado há mais de 22 anos e ajudo pessoas a ficar por dentro dos seus direitos. Nos siga nas redes sociais para sempre ficar bem informado. Voltamos. Gente, eu vou falar pra vocês. O Ricardo, mais conhecido como Ricardinho, na verdade. Eu tô falando Ricardo aqui, mas todo mundo chama ele de Ricardinho. Pensa numa pessoa que faz um monte de coisas. A RS hoje, ela não trabalha apenas como produtora, né? Tem o Canal 3 na Claro, né? Pra quem assina Claro, né? Claro, é o Canal 3. Que inclusive o programa Senta que Lá Vem História também é transmitido no Canal 3, gente. Não contei pra vocês, né? Já tem um tempo que a gente tá com essa parceria. Então, a partir das 6 horas da manhã, passa o programa Senta que Lá Vem História. E depois, a cada 3 horas, vai passando o programa. Então, você pode assistir a gente também no Canal 3, aqui de Franca só. Pega só em Franca ou região? Franca, não, só em Franca. Só em Franca, é só em Agora Franca. a gente tem também YouTube, o seu YouTube que vai para o mundo inteiro. Sim, a gente tem um programa no YouTube que também vai pro mundo inteiro. E mundo mesmo, gente. A gente tem gente de Portugal que assiste a gente, que é frequente. Eu acho o máximo isso. Gente do Brasil inteiro assistindo o nosso programa. E aí conta mais pra gente, ó. Você tem a produtora, tem os painéis de LED, né? Podcast, sonorização. É tanta coisa, Fabiola, assim, que às vezes assim eu paro, fico olhando. Assim, como é que eu consegui fazer como é que você isso? conseguiu? Eu não sei, assim, É muita coisa. Acho que é ajuda certeza. de quem tá lá em cima. É mão divina. Ainda mais de mão de 2 padres. Nossa, A família tá então, contribuindo demais aqui na Terra. Eu falo assim, quando as coisas estão difíceis, reza um pouquinho mais. Que bom. E conta a novidade pro pessoal que tá para sair, uma novidade fresquinha, gente. Conta aí. Novidade bacana, assim, a gente vai ter um jornal. Ele vai ser um jornal diário em PDF, que vocês vão estar recebendo pelo WhatsApp, né? Aliás, todas as pessoas que você tiver em contato, eu vou pegar seus contatos e vai mandar o jornal. Pode pegar, gente. Eu vou passar o contato de todo mundo para ficar sabendo das notícias da cidade, né? Notícias fresquinhas. Com certeza também notícias da região também, né, Ricardo? Vai ter uma colunista que eu estou tentando contratar, mas maravilhosa, ela não tá é? Gente, a como é que ela colunista chama? maravilhosa. É a tal de Fabiola Stella? Fabiola, não conheço muito. Maravilhosa, gente. Pensa numa pessoa boa, gente fina, muito fina. Eu ganhei até um presente aqui dela aqui. Vocês viram aqui. Olha que bacana. É um presente que a gente dá para todo mundo que vem aqui no programa. A gente presenteia com uma caixinha com fotos, que eu falo que são memórias afetivas, né? Pra pessoa olhar para isso, pra história dela, se conectar e contar aqui da gente, igual o Ricardo tá fazendo aqui. Eu fiquei muito feliz, assim, pelo carinho que, assim, você faz com muita dedicação, assim. Você teve na produtora uns tempos atrás, assim, eu fiquei muito feliz de ver que você conta as histórias das outras pessoas, né? Que, assim, é interessante, assim, porque às vezes a gente vê uma pessoa, de repente, assim, o Risate, né? Que tem um grande complexo aqui da Ambev. Você, de repente, pensa que, poxa, olha o tanto que ele tá grande, mas ele começou num... Como é que começou, né? Muito, assim... teve, assim, a Jussara começou numa carroça de cavalo. Olha, que legal, não sabia. E Jussara, quero vocês aqui também, viu? Já tem um tempo que eu tô querendo trazer vocês aqui. Vem que vocês vão gostar, viu? Nossa. Bacana. E assim, o programa ele nasceu com esse objetivo. Eu falo que é para inspirar e motivar pessoas através de histórias reais. Mas também, Ricardo,
Pra mostrar que ninguém nasce pronto na vida. Às vezes, Não. que nem você mesmo contando a sua história, né? Sim. Às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, quantos metros quadrados você disse que é hoje a produtora? É uma média de 3.500 metros, assim, Pensa, hoje as 3 5 mil aqui, produtoras, né? assim, somando tudo, né? E a RS Som e LED Então, também. quantas histórias você viveu para chegar onde chegou, né? Com Nossa. certeza ele passou por muitas coisas, assim como todo mundo. E aí o programa ele vem com esse objetivo de fazer a pessoa a olhar para a própria história e entender que a história dela também é bonita, é uma história de força, é uma história de luta e que tem todas as chances de ter sucesso, assim como o Ricardo tem, assim como todas as pessoas, né, que a gente traz aqui possuem belas histórias. Então ninguém nasceu pronto, todo mundo passou por muita coisa para chegar onde chegou, né? Não, assim, é muita, é uma bagagem muito grande que a gente vem, carrega e leva, né? E o empresário, assim, a sua história, às vezes assim, eles falam assim, eu não tenho história, né? Mas todo mundo tem uma história. Tem. E é importante, acho que você, empresário que está nos assistindo, assim, a gente mostrar a nossa história, para passar isso para frente. Sim. Porque senão a gente, isso morre conosco, né? Porque às vezes a Quantas... pessoa não tem noção. Você viveu Sim, coisas que você acha tão bobas, mas que para sim, algumas pessoas vão ser tão importantes que ela vai se fundamentais. conectar com aquilo e falar, nossa, eu também passei por isso. Sim. Tem o pessoal Webinho da Droga Farma, nossa, O assim, Ebinho também a gente tem que contar a história dele aqui. vamos estar, Webinho, nós vamos estar indo Tá aí, assim, convidada, tá Ebinho. convidado aqui, porque assim, e é gostoso, é bacana porque passa muito rápido, a gente nem vê, um Nem vê, né? cafezinho, um Bater biscoitinho. papo é bom, né? Ah, muito gostoso, né? Por isso que eu gosto desse ambiente, assim, que a gente tem que bater papo na natureza, aí fica uma delícia. Nossa, é maravilhoso, viu? Assim, e você vai assim, vendo uma flor, uma árvore, é uma coisa muito interessante. Então, assim, você é empresário, venha contar a sua história, assim, que isso vai inspirar outras pessoas, né? Sim, As pessoas, assim, elas querem ter uma referência, né? Você vê, vamos supor, a Apple, Steve Jobs. Tem um filme do, da, da Apple que mostra desde o início do Steve Jobs, na olha que faculdade, legal. até na época que ele, enfim, não estava mais entre a gente. E então isso que é interessante. Às vezes assim, a Apple hoje é uma das maiores empresas do mundo e foi fundada numa garagem, né? Então assim, Pensa se ele desistisse ali, vai, uma garagem, não, nem vou começar. tem uma história do Bill Gates, né? Que o professor falou assim, olha, quem tirar 10, quem tirar 10 nessa prova vai ser meu sócio. E ele era um cara já muito poderoso, o professor. Aí, e o Bill Gates era um dos alunos, ele aplicou uma prova muito difícil. E o Bill Gates tirou 9,5, por meio ponto ele não tirou 10. E por meio ponto, se ele fizesse uma prova um pouquinho mais fácil, ele ia ser dono de uma das fortunas maiores do Mas mundo, né? talvez ele não seria a potência que ele se tornou. Isso é Porque hoje verdade. ele é um dos Sim, mais ricos do mundo. sim, sim. E esse meio ponto foi o que fez com que a gente pudesse ter ele É nessa história. verdade, isso é verdade. E é duas pessoas que a gente comentou na área tecnológica, né? Imagina. Sim, Eu gosto muito, assim, de ver, assim, as pessoas crescerem, né? As eu pessoas que também fico passam feliz. pela produtora e crescem, que de repente eu vejo assim, poxa, agora ele montou sua própria produtora, ele tá legal. Isso eu gosto, Que assim, bom, né? porque assim, se eu encontrar uma pessoa na rua, eu falo assim, nossa, essa pessoa passou por mim. Se eu conseguir, de alguma forma, ou falar a família RS, conseguir de alguma forma fazer ela crescer, eu vou ficar feliz. Mas se de repente a gente vê assim, poxa, o cara não deu certo, aí é Você fica ruim, chateado. fica chateado, né? É, Assim, tem pessoas que é um pouco ao contrário, né? é. Mas eu sou dessa, desse pensamento de ajudar e de ver o outro crescer. Eu Isso é também. muito Eu legal. gosto muito de. Eu vibro com as conquistas e eu tenho esse hábito, até me controlo hoje um pouco mais, porque eu era demais com isso. De buscar, de alguma forma, ajudar quem precisa também. Eu falo que eu Sim. me controlo hoje porque a gente não tem que ajudar quem não pediu ajuda.
Começa por aí. Eu tinha essa coisa de sempre querer passar uma ideia, não que as pessoas não gostassem, mas às vezes a gente tira a força do outro de crescer. É. Então hoje eu já fico mais no meu lugar. Mas se alguém chega e fala, Fabiola, me manda uma mensagem, ó, tô com dúvida, preciso de tal coisa, o que você faria? Ó, eu sempre tento aconselhar de alguma forma e vibro muito quando eu vejo que deu certo também. Porque assim, é igual a gente comentou, né? Assim, nem todos serão seus clientes, né? Alguns serão clientes não do seu concorrente, do seu parceiro, Sim. né? Aqui vamos supor, a gente tem assim, os dois, qual que é o nome de vocês, que eu esqueci? Rafael e Vinícius. Eles trabalham com captação, edição e assim, são parceiros, né? Assim, isso que é interessante, assim, não ver o seu próximo como concorrente, mas sim como uma pessoa que vai estar te ajudando a crescer, porque assim, se ele tá melhor, eu falo assim, não, eu preciso ser igual ou melhor a ele. E Isso. aí isso Se inspirar, né? vai virando uma bola de conhecimento. E assim, as pessoas falam assim que o conhecimento parado, ele estraga. Água parada, ela estraga. Água em movimento é vida. Que lindo. É isso mesmo. E o conhecimento a gente tem que compartilhar. É, eu não lembro onde que eu vi sobre isso, que fala que se a gente fica só aprendendo, aprendendo, aprendendo e não coloca pra fora, uma hora você começa a ficar até doente, né? Você tem que, Fica. ou sei lá, vai usar isso que você aprendeu de alguma forma, vai compartilhar com as pessoas, vai gravar sobre isso, tem que expandir. E é muito bom, muito importante mesmo. E compartilhar é maravilhoso, né? Isso Que bom que você é assim. não, eu penso que a maioria tem que ser assim, né? E não é uma coisa, acho que veio natural do meu avô, que veio e, enfim, De família, às de vezes, né? família. E você quer, assim, eu acho assim, hoje você conseguir colocar a sua opinião para fora é tão fácil, né? Assim, com as redes sociais, né? Mostra as Sim. coisas boas, né? Assim, tem gente que só coloca coisa ruim. É, Não sei o que, não, vamos falar de coisas boas, positivas, que todo mundo cresça ali. Aí de repente tem uma história interessante assim que um cara assim que eu postei uma foto no grupo RS a gente estava reformando as ilhas de edições. Então tinha 4 lugares ali. E um dos lugares estava uma impressora. Aí ele pôs no Facebook assim, mas era um concorrente, que ele me via como um concorrente. Eu não vejo ele como concorrente. Ele falou assim, mas aí na RS tem quem fica olhando impressora imprimir, assim, que na RS tem até conferente de impressão. Então assim, pra quê? Né? Assim, eu desnecessário. falei assim, eu não sou seu amigo, assim, então você tá como amigo meu no Facebook. Então é umas coisas complicadinhas, né? Ah, tem que deixar passar. Veio um comentário bobo, pelo menos engajou. Mas assim, eu fico muito feliz, assim, e a produtora, assim, hoje, assim, os trabalhos, a gente tem captação e edição de vídeo lá, nós temos os 2 canais de TV, um em Franca, um em Ribeirão, nós temos a RS Som e a RS LED, o André, é um irmão para mim, é o 6º irmão, e André, obrigado André por você estar com a gente aí. O Matheus ali também, que está como nosso diretor, o Edjar, o Vinícius, tem Uma muita, equipe grande, né? mais de 60 Com profissionais ali. espaço também para quem precisar ir para gravar um comercial, né? Sim, um estúdio muito Estúdio com chroma com key, chroma tudo. key, com fundo infinito, e assim, é engraçado assim quando você vê, você pega é igual você pega lá uma sementinha que você coloca na terra e aquilo ali vai crescendo, né? E às vezes quando cresce demais você tem que podar Podar, também, é. né? Então às vezes nem sempre no caminho que você quer ir para um caminho, eu falo assim, não, mas não é por aí que você tem que ir. Eu quero que você venha para Vem cá. pra cá. Então assim, isso é muito interessante, né? Que bom, né? A vida é maravilhosa, né? A gente poder ter experiências, viver coisas diferentes e aprendendo com tudo que a gente faz o tempo todo, né? E se fosse para você dar uma mensagem hoje para as pessoas que estão assistindo a gente agora, qual seria essa mensagem, Ricardo? Olha, a mensagem que eu daria para vocês é
não veja o que o outro tem. Veja o que você tem agora, o que você pode proporcionar e o que você vai fazer no futuro. Porque assim, o passado já foi. O futuro ainda vai ser. E você tem hoje o presente que você pode viver, que é um presente, né? Que é um presente. Que eu ganhei hoje. Que lindo, né? A vida é um presente. Sim. Ricardo, você acredita que já acabou nosso tempo? Nossa, passa rápido, tá vendo? Fala pra você. Eu falo, a gente senta aqui e acaba, gente. É bem, tá vendo? História. Passou rápido. Passa rápido, é assim, ó. Eu quero te agradecer, muito obrigada. Mas antes de encerrar, eu quero avisar vocês, né? Se inscrevam no nosso canal no YouTube, assistam o programa Senta que Lá Vem História também no canal 3, aqui da Cidade Franca, para quem é assinantes da Claro, que é o canal do Ricardo. E, Ricardo, muito obrigada, de verdade. Foi um prazer receber você, poder ouvir um pouco da sua história. Eu que agradeço. Obrigado a vocês aí, né? E o que vocês precisarem em relação a contar a sua história, a Fabiola é fantástica nesse sentido. Né? A gente se sente muito bem, muito acolhido, né? E o que você precisar, conta com a gente está à disposição. E logo vocês vão ver a coluna lá da Fabiola lá. Você é linda. Obrigada, Ricardo. Pessoal, é isso. Muito obrigada. A gente vai ficando por aqui e até o próximo Senta que Lá Vem História. Você conhece a Saia Justa? Uma loja voltada para o público feminino com lançamentos diários das principais tendências da moda para você. Eu sou a Vânia Matias e será um prazer recebê-las em nossa loja.